Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a esfera pública. É um assunto um pouco mais abstrato e eu vou tratar desse assunto a partir de 3 pontos, né? O primeiro, tentar mostrar um pouco o que significa essa esfera pública. Num segundo momento, trazer algumas características históricas da formação dessa esfera pública, né? E, num terceiro momento, discutir o que significa os conflitos no interior da esfera pública. Para isso eu vou elencar alguns autores ao longo dessa nossa conversa. Em primeiro lugar, a esfera pública ela não pode ser confundida com a praça pública, né? Ou seja, nós não vamos juntar milhões de pessoas, né, para dar um determinado veredito sobre uma determinada questão. Ou seja, não se trata de uma democracia direta em que nós teríamos várias maneiras, né, de indagar questões importantes relacionadas à população. Não se trata disso, né? A esfera pública diz respeito à representação. Mas isso é importante por quê? Porque a ideia de esfera pública, ela na verdade, né, como ela não traz essa ideia da ágora grega, da praça pública, a ideia de um referendo, a ideia de um plebiscito, a esfera pública, ela na verdade pressupõe a participação, né, dos cidadãos, mas ela pressupõe também a deliberação. Um autor importante, né, francês, o Bernard Manin, que na verdade teve uma influência maior nos Estados Unidos, ele vai exatamente tentar mostrar a ambiguidade, né, da palavra, ou a ambivalência da palavra deliberação, né? Deliberação, no primeiro momento, é a discussão, né? Portanto, na esfera pública, trata-se da discussão pública. Em segundo lugar, a deliberação significa decisão, né? Chega um momento que é necessário decidir. Não é? As pessoas vão dizer sim ou não. A questão que vários autores vão tratar, por exemplo, a Sheila Ben-Habib, por exemplo, Jürgen Habermas, é que a decisão só é legítima na medida em que a discussão foi ou levou em considerações certos parâmetros, certos procedimentos, né? Num exemplo muito bobo que eu posso dar aqui, né, é a relação que nós temos, que eu estou tendo com o público. Por exemplo, há algum tipo de regra aqui que não está sendo explicitada, em que eu estou dizendo a verdade, né? Em que vocês, como espectadores, também, de alguma forma, estão crendo, de alguma forma, tendo a crença no sentido de acreditando, né, que eu estou dizendo a verdade. Essa regra é uma regra implícita, né? Ela não é uma regra explícita, né? Essa regra é uma regra implícita que pode, no entanto, ser colocada a qualquer momento em questão, né? Então a esfera pública ela vai ter de levar em consideração inúmeros procedimentos e ela vai ter de pensar em várias regras, né, que estão por trás da discussão, né? Isso vai ser muito importante na ideia de deliberação, que não se, aí nesse sentido, não significa, não se equivale simplesmente à ideia da participação. Um autor como Habermas, lá nos anos 60, né, no início dos anos 60, ele começa a pensar a ideia de esfera pública a partir dos salões literários que surgem na França, que surgem na Inglaterra, né? Ele começa a pensar nas grandes exposições que surgem nesses países, né? Ele começa a pensar nos bares, nos restaurantes, lugares em que era possível indivíduos particulares conversarem sobre assuntos
públicos. Isso é uma característica histórica importante, né? E para o Habermas, que ainda nesse momento tem uma forte influência marxista, né, isso se dá na França e na Inglaterra, que são países que têm uma grande modernização industrial, né, e portanto está surgindo uma burguesia, né, em que esses indivíduos burgueses vão se colocar como um público. Por outro lado, na Alemanha, que é um país extremamente atrasado em relação à França e à Inglaterra, no entanto, está fazendo uma filosofia de primeira, né? E um filósofo alemão chamado Immanuel Kant vai ser o primeiro a nomear esse fenômeno, né? Ou seja, ele vai nomear como esfera pública. Isso vai ser muito importante no interior da filosofia, porque nós teremos vários autores que vão trabalhar com essa ideia de esfera pública, né? Obviamente que eu poderia citar inúmeras outras características da esfera pública que vão surgindo historicamente, né? Mas eu prefiro ficar por aqui para nós pensarmos um pouco o que seria a esfera pública hoje. Como os conflitos estão contidos no interior da esfera pública, né? Se nós pensarmos mais uma vez com Habermas, mas também, de uma certa maneira, com a Sheila Ben-Habib, nós podemos ver no interior da esfera pública, né, tanto elementos universais, né, mais ligados à moral, a moral aí no sentido da ética, né, mas também elementos éticos no sentido de uma eticidade, né? Nós teríamos aí quase que uma junção de, por um lado, Kant, por outro lado, o Hegel, né? Mas nós também temos no interior da esfera pública elementos de negociação. Portanto, são elementos políticos, né, que estão sendo pensados de uma forma mais universal, de uma forma menos universal, de uma forma quase singular, né? Se nós pensássemos de um ponto de vista lógico, nós teríamos o universal, o particular e o singular, né? Ou seja, os elementos morais universais, os elementos ético-políticos particulares, os elementos de negociação singulares. Isso, de alguma forma, para o Habermas é a formação de um ponto importantíssimo da democracia, né? Porque todos os movimentos sociais, todas as lutas desses movimentos, seja por reconhecimento, seja por ganhos materiais, são lutas que vão se dar no interior dessa esfera pública. E, de alguma forma, eles precisam se legitimar no interior dessa esfera pública, né? Mesmo as negociações, né? Ainda que essas negociações muitas vezes possam ser feitas de modo não transparente, né? De alguma maneira elas estão seguindo algumas regras, né? Que poderão depois ser questionadas, né? Então, essa ideia da esfera pública, em que nós temos uma deliberação, em que é ao mesmo tempo a discussão e o procedimento que está vinculado a essa discussão, e por outro lado a decisão que deve levar em conta esses procedimentos, né? Isso vai ser fundamental para nós pensarmos o quê? A ideia de consensos políticos. Pensar a política como um lugar de conflito, mas também um lugar de consenso desses conflitos, né? Hoje, eu acho que e aí eu gostaria de terminar com isso, né? Hoje nós temos uma esfera pública que está extremamente rachada, né? Que está extremamente polarizada, né? Não que a polarização seja um problema para a política, pelo contrário, a polarização sempre existiu, né? Mas a questão é que hoje
essa polarização está levando a uma impossibilidade de nós pensarmos possíveis consensos, né? Por exemplo, um consenso que me parece fundamental no momento em que nós vivemos hoje, um compromisso real com a democracia, um compromisso de todos com a democracia. Esse consenso está difícil de ser levado adiante. Tá? Nós precisamos pensar nisso. Essa é uma maneira de nós pensarmos isso. Tá? Então, essa ideia de esfera pública, por mais que ela seja contemporânea, ela nos leva a uma história, né, que é a forma, né, e mais uma vez, né, ela nos leva à ideia de uma história da filosofia, né, que é importante para nós pensarmos as questões atuais. Né. Eu acho fundamental sempre nós pensarmos as questões atuais por meio da história da filosofia, porque nós estamos pensando a partir da história da filosofia. Isso é fundamental hoje. E isso talvez seja um compromisso que nós temos que ter com a democracia. Né? A democracia precisa que nós pensemos. Né? E de alguma forma, com isso, cheguemos a algum tipo de consenso. É isso. Espero vocês para outra conversa. Tchau, tchau.